eu sou a Vitória Cândido e sejam muito bem-vindos ao Médio do Zero. O vídeo de hoje vai ser uma continuidade do vídeo da semana passada. Na semana passada eu falei sobre a colocação do pijama cirúrgico e tal, da lavagem das mãos e da paramentação, colocação do avental, da luva estéreo, né? E agora a gente vai dar continuidade, então é a parte 3 e 4, que seria a antisepsia do paciente e a colocação dos campos, para depois sim conseguir fazer a cirurgia. Como é que funciona, né? Lá na faculdade, a gente é dividido mais ou menos grupo de 3 pessoas. Então, o primeiro é o cirurgião, depois vem o auxiliar do cirurgião e depois o instrumentador. Então, antes de a gente já chegar com a antisepsia e tal, a gente precisa dos instrumentos, né? Então, antes de tudo, a gente tem que arrumar essa mesa dos instrumentos, a mesa de maio, porque ela tá só com um pano e dentro dela tá a caixa. A gente já abriu o pano, né? Porque a gente não podia estar estéreo para abrir. Então já tá aberto e a caixa com os instrumentos tá ali dentro. Aí uma pessoa vai segurar essa caixa, outra pessoa vai no meio desse pano, porque assim, a parte de baixo tá em contato com a mesa, que não tá estéreo. Mas a parte do meio ali tá estéreo, então a pessoa com a luva, né? Ela vai, pega e joga no hamper, que é o cesto, né? E aí depois ela vai, pega um campo, que assim, eu vou utilizar uma fronha, né? Por que não? E aí ela vai lá, pega o campo pra pôr em cima da mesa, pra depois os instrumentos virem em cima. E para isso tem uma forma assim bem interessante, que até um professor já estava brincando uma vez, que não é que nem a gente vai arrumar a cama, que põe o lençol assim, faz assim. Não, para botar o campo ali, o tecido ali, né, para a mesa de maio, é necessário que a gente tenha bastante cuidado, porque o campo tá estéreo, mas a mesa não. Então a mesa vai estar aqui, e eu vou com muito cuidado posicionando o campo assim, em cima dela, não é jogar, é fazer nada. É em cima dela assim, e quando eu vejo que já tá numa altura boa, eu pego e solto. E aí eu solto, e aí ele fica cobrindo a mesa, mas sem encostar em nada que não devia. E aí depois a pessoa vai, o instrumentador tira os instrumentos da caixa e começa a montar. Já tem um vídeo sobre isso, né, aqui no canal, em que eu falo da montagem da mesa de maio, dos instrumentos e tal. Então, aí o instrumentador vai fazer essa parte. E aí, o cirurgião e o auxiliar do cirurgião vão fazer a antisepsia. A gente precisa da cuba circular, não a rim, que vai ter 2, né? Então, o instrumentador ele vai pedir pro circulante, que é alguém que não tá estéreo, trazer as gases. E aí ele coloca as gases ali em cima da mesa e o instrumentador vai fazer tipo umas trouxinhas assim com as gases para colocar dentro dessa cuba. E aí depois o instrumentador, né, pede para colocar clorexidina, o degermante, né, na cuba com as trouxinhas das gases ali. E aí tá formado essa solução ali em que eu vou fazer a limpeza. E aí a outra cuba vai ser essa cuba com gás e clorexidina, o cirurgião vai utilizar. A outra cuba, o auxiliar vai segurar para depois o cirurgião pega, limpa o paciente, depois que ele usa aquela gase, ele joga fora, digamos assim, que seria colocar naquela outra cuba que tá com o auxiliar. Então, para fazer a limpeza, o cirurgião vai precisar dessa cuba com esse preparo, das gases da clorexidina, e a pinça Collins é a que a gente utiliza. Aí ele vai, pega e começa a limpar. Sempre é importante que a gente tem que afastar da ferida operatória, afastar da onde a gente vai fazer a incisão. Então a gente começa ali na incisão e vai afastando, tem que afastar da onde que eu vou fazer a cirurgia, né? E aí para isso eu viro a gase de um lado, viro do outro, e aí depois quando eu já utilizei, coloco ela naquela cuba que o auxiliar tá segurando. E aí eu vou fazendo, limpando bem. Aqui eu vou dar algumas dicas que a gente às vezes é pego de surpresa na prova, por exemplo. Porque na cirurgia, quando a gente vai lá fazer a cirurgia, tá tudo bonitinho, preparadinho, é laparotomia. Daí a gente vai, faz laparotomia, limpa certinho.
Na prova, às vezes os professores pegam a gente de surpresa, assim, por exemplo, façam a cirurgia no hálux, no dedão do pé. Aí a gente fica tipo assim, meu Deus, não é bonitinho, como é que eu tenho que fazer aqui, né? Como é que eu vou fazer a antisepsia, como é que eu vou colocar os campos, enfim. Então aqui vai uma dica. Por exemplo, eu vou fazer no dedão. Isso foi uma coisa que eu errei e eu nunca mais quero errar na minha vida. Quando eu fui fazer essa prova, e aí eu fui limpar, lógico, eu pensei que eu deveria limpar mais do que o que a gente vai necessitar, porque assim, tem que ter essa área de segurança mesmo, sabe? Porque vai que o campo escorrega para baixo, eu tenho que aumentar a cirurgia, aí eu tenho que parar tudo, limpar de novo. Não. Então eu tenho que limpar com uma área de segurança maior do que teoricamente eu tô precisando. Então, quando o professor falou da cirurgia ali do dedão, pensei, vou limpar os outros dedos e tal, né? Fazer uma coisa bem bonitinha. Só que tem que ser mais que isso. Quando eu tô fazendo ali a cirurgia do dedão, por exemplo, eu limpo todo o dedão bonitinho, os outros dedos e todo o pé, até o calcanhar. Por quê? Eu tenho que limpar tudo até a próxima articulação, tá? Basicamente é isso. Então, se é na panturrilha, eu vou limpar até o joelho. Tem que limpar bastante, sabe? Pra ter uma área de segurança bem boa. E então é isso, assim, até tem outras cirurgias, por exemplo, que é na mão. Aí como é que a pessoa vai limpar? A mão tá lá do paciente assim, como é que eu vou limpar pra colocar os campos também depois? Tu pede pro um circulante, que é alguém que não tá estéril, ir lá segurar o braço do paciente, ou pedir para ele ficar segurando, mas no caso, por exemplo, na prova que a gente utiliza o boneco, né? A gente pede pro circulante vir segurar o braço do paciente, do boneco, e aí a gente limpa certinho aqui, por exemplo, é nesse dedo aqui. Aí a gente limpa tudo, e aí depois, com o circulante segurando aqui. Aí depois a gente coloca os campos e põe a mão assim, entendeu? Então, é uma coisa assim que é meio óbvia depois que a gente sabe, mas até a gente saber, às vezes a gente pode ser pego de surpresa numa prova. Aí fiz a limpeza certinho, começando ali onde eu vou fazer a cirurgia e afastando de um lado pro outro, tendo uma área de segurança. Limpei. Aí coloquei a gaze que eu já utilizei dentro da outra cuba e limpei bem. Aí depois, como é que eu vou despejar essa cuba? Eu não posso ir segurando ela e aí depois colocar ali na mesa, porque eu posso correr o risco de me contaminar. Então, o ideal a cuba tá aqui, né? Tu vem com a Collins, segura a cuba aqui com a Collins e leva ela assim. Depois tu despeja a cuba, coloca ela em cima da mesa, abre a Collins e põe a Collins em cima. Só isso, nada mais, sabe? E assim tu não se contamina. Assim, uma outra dica também é que eu já vi gente fazendo assim, não pega a gaze, faz trouxinha, põe na cuba e depois a clorexidina. Ela só põe a clorexidina na cuba e depois põe as gases entre os dedos. E aí, conforme eu vou, pega a Collins aqui, aí eu pego a gaze, ponho na clorexidina e limpo o paciente. Gente, assim, isso corre muito mais o risco de de contaminar a luva e posteriormente o paciente, né? Porque imagina, toda vez que eu vou pegar a gaze, eu limpo o paciente com a Collins, aí venho, pego a gaze aqui, limpo. Olha quanto risco, sabe? Então é muito melhor fazer a trouxinha, colocar ali e depois só ir limpando. Tá, beleza, falei demais até. Então, essa é a parte da antisepsia do paciente. Aí, depois, a gente vem para a colocação dos campos. Colocação dos campos segue uma regrinha. Como é que é essa regrinha? Primeiro, a gente vai colocar o campo dos pés, depois da cabeça, isso pensando no laporotomia, né, por exemplo. Então, dos pés, da cabeça, depois dos lados. Então, a gente vai lá, são duas pessoas para colocar os campos, né? Então, vai o cirurgião e o auxiliar, aí ele vai estar lá em cima os campos, aí a gente vai lá, pega, e aí eu abro e dou uma parte pro meu colega, né? E daí
A gente abre assim. Esse aqui é o auxiliar e esse aqui sou o cirurgião. Aí depois, eu não posso levar assim, porque assim, ó, esse do pé e da cabeça é um retângulo. E o retângulo, ele tem que ficar maior para a parte do pé e para a parte da cabeça. Então, é longitudinal, não transversal, né? E se eu pegar, tô aqui segurando, aí eu venho, a pessoa que tá segurando aqui, ela faz assim, ó, para pôr no paciente, gente, a chance de contaminar é muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Como é em dois, eu pego nesse lado de cá, a outra pessoa pega do outro lado de lá, e a gente leva assim, ó. Pensa que a outra pessoa tá segurando a outra parte. A gente leva assim, então eu não tenho que fazer assim com o braço, não tenho que passar o braço por cima do campo. Eu tô só segurando assim, ó. E aí eu venho, coloco aqui na parte de baixo, né, do paciente, nos pés, e coloco. Lembrando que essa parte aqui, ó, que vai ficar perto da onde vai fazer a cirurgia, eu tenho que dobrar sempre pra fora, tá? Então venho, dobro e coloco. Sempre que eu tô colocando, uma pessoa tá colocando assim e outra pessoa tá colocando assim. Aí depois tem a da cabeça. A da cabeça é a mesma coisa. Só que aqui, como é assim, o primeiro campo que a gente vai abrir, não tem um lugar estéreo assim pra gente manusear o campo. Então a gente abre normal assim. O segundo campo, a gente pode abrir, deve, né, em cima do primeiro. Então, o primeiro tá lá colocado nos pés do paciente, e aí a gente vai abrir o segundo campo em cima dessa parte que a gente já abriu, tá? Não sei se deu de entender, mas é basicamente isso. E aí a gente vai, abre, e a mesma coisa, só que aqui, como é pra cabeça do paciente, essa parte aqui é virada pra cá, e aí fica aqui. E aí depois a gente abre os dois campos menores, que são quadrados, para colocar tanto desse lado quanto desse lado. E aí fica só essa parte aqui à mostra, no caso da laparotomia, né? E aí, também, nos do lado também, a parte que é próxima de onde eu vou fazer a cirurgia, eu viro pro lado, viro pro outro. E aí, pra juntar esses campos, para os campos não caírem, a gente coloca as bacaus. Lembra daquelas pinças que eu comentei no vídeo de instrumentação e tal, de cirurgia? A gente coloca as bacaus numa ponta, na outra e na outra. E aí o campo não cai e aí tá feito, tá pronto para fazer a cirurgia. E é isso, gente, basicamente é isso. Tem algumas dicas, por exemplo, o campo fenestrado, ele é utilizado, aquele exemplo do dedão que eu falei. Eu não precisava colocar 4 campos com a bacausa, não sei o que. Diferente de uma laparotomia, vamos supor que é o dedão aqui, né? Eu posso pegar um campo fenestrado, que é um campo que é só um tecido com um buraco no meio, e aí eu ponho aqui, daí o dedão fica só pra fora e o resto tudo tá tapado, entendeu? Então tem vários tipos, e dependendo de qual é a cirurgia e tal, a gente vai se moldando. Por exemplo, nas provas, geralmente o professor quer que tu entenda a teoria, como é a colocação dos campos. Essa colocação dos 4 campos aqui que eu tô te falando, qual é a teoria dele? É deixar só a parte que eu quero fazer a cirurgia à mostra, ponto. Então, por exemplo, se é uma cirurgia do dedão, gente, eu não preciso colocar 4 campos enormes. Se eu não tiver um campo fenestrado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um campo que eu tenho e eu vou envolver esse dedão com o campo e fechar aqui com uma bacaus. Pronto! Por quê? Qual é a teoria? Qual é a essência? Deixar só a parte que eu vou fazer cirurgia à mostra e o resto tapado. Entendeu? Então, é a essência que vocês têm que pegar. Porque na prova, eles vão geralmente colocar situações mais inusitadas. E não aquelas, laparotomia, colocação dos 4 campos. Não. Mas sim, vocês pegando a essência, fica bem mais fácil. E assim, cuidado lógico, né? A mão sempre nessa região, e abaixo e acima a gente considera como não estando mais estéreo. E, gente, é isso. É simples, vocês vão ver que na prática a gente vai pegando jeito e é muito legal. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que eu aprendi. Foi um ano de práticas cirúrgicas e meio ano como monitoria, e espero ter mais ainda de cirurgia porque é uma área que eu gosto bastante.
Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida é só vir falar comigo. E até o próximo vídeo. Tchau!